Estamos começando hoje mais um programa novo, De Bem com a Prosperidade. Um espaço reservado para trazer conhecimento, onde você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre prosperidade e estar de bem contigo e com a vida. Eu sou Sônia Salvalágio, psicóloga, financeira e clínica, atendo na cidade de Farroupilha e também online. Minhas redes sociais são @Sônia Salvalágio, @Sol do Amanhã Clínica. Quem é a Sônia? A Sônia é uma mulher que saiu do interior, que não estava conformada com a vida que tinha e veio para a cidade grande para estudar. E desde os meus 19 anos eu faço isso. Eu estudo e eu trabalho. Eu sou apaixonada pela vida e apaixonada pela transformação que a psicologia trouxe na minha vida. E eu espero que ela faça o mesmo com você. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu saí de uma cidade chamada Protásio Alves com 19 anos. Fui trabalhar numa casa de família, mas o meu objetivo realmente sempre foi estudar. Eu finalizei o meu ensino fundamental e parei. Durante 9 anos eu não consegui mais estudar, porque eu não tinha condições financeiras para fazer isso. Voltei aos estudos, fiz minha primeira faculdade em administração com foco em RH. Não contente, eu fiz uma pós-graduação em RH. Mas o meu sonho sempre foi a psicologia. E de lá para cá, foi o que eu fui em busca. Eu tenho mais de 20 anos de experiência dentro da hotelaria, liderando e coordenando equipes. E foi ali, dentro desses espaços, dentro da hotelaria, que eu já fazia o meu papel de psicóloga, mesmo nem tendo estudo nenhum, nem nunca ter tido contato com a psicologia. Mas a minha paixão sempre foi a psicologia. Eu trabalhei por 11 anos no Hotel da Londres, coordenando equipe, trabalhando muito, me divertindo também, porque trabalhar na hotelaria também tem isso, tem diversão. Eu saí do hotel, eu digo que ali no hotel, primeiro lugar, ali no hotel, eu digo que ali eu fiz a minha pós-graduação. O conhecimento adquirido ali dentro foi muito grande. O contato com as pessoas fez com que eu me desenvolvesse muito, porque eu já tinha vindo do interior e eu não conhecia nada. Dali, eu fui para o Hospital Tacchini. No Hospital Tacchini, eu costumo dizer que lá eu fiz o meu doutorado. Como é difícil trabalhar dentro de um hospital. E eu não estou falando pelas pessoas que trabalham ali, mas sim pelo ambiente. O quanto é difícil a gente estar todos os dias convivendo com aquilo que é mais complicado para as pessoas, com a doença. Ali foi onde eu mais exerci o meu papel de psicóloga, mesmo não sendo a psicóloga ainda. Eu liderava uma equipe de mais de 100 pessoas. Pensem comigo, eu estava dentro de um hospital, onde ali, essas pessoas que conviviam comigo, estavam diariamente dentro do quarto dos pacientes. Elas conviviam com a dor do paciente, dor física daquele que estava em cima da cama, e com a dor psicológica de quem estava acompanhando. Eu liderava a equipe da higienização. A higienização dentro do hospital, ela é assim, uma parte fundamental, tá? Só para entender um pouquinho, e as pessoas têm muito preconceito com isso. Ponto. O que eu quero dizer? Essas meninas eram que passavam mais tempo dentro dos quartos. Então eu tinha que dar um suporte psicológico para elas, para que elas também não adoecessem junto com esses pacientes
E muitas vezes eu era chamada para dar um suporte para quem estava acompanhando esses pacientes. Do Hospital Tacchini, eu voltei novamente para a área da hotelaria. Eu fui para a pousada do chalé. Ali eu gerenciei por 5 anos. A pandemia veio bem no meio, no período em que eu estava fazendo a minha faculdade. Eu fiquei sem emprego, eu não tinha mais para onde ir, e nessa época todos sabem, né? Todos ficaram sem emprego. A indústria não contratava, a hotelaria não contratava, ninguém mais estava contratando. Como é que eu fiz para finalizar a minha faculdade? E eu não tenho vergonha disso, eu tenho orgulho de dizer isso. Eu fui fazer faxina para poder ter dinheiro para pagar a minha faculdade. Nesse meio tempo, eu recebi uma proposta para trabalhar num motel. Eu fui trabalhar em Caxias do Sul, no Motel Dubai. Pensa em uma experiência que eu tive ali dentro. E se eu achava que o hospital era difícil de trabalhar, vocês não imaginam o que é trabalhar dentro de um motel. O quanto difícil, o quanto complicado, o quanto pesado é trabalhar ali dentro. Mas para mim, eu levei isso como uma grande vantagem. Eu levei isso para a minha vida como meu aprendizado. Eu tirei de cada espaço que eu passei um pouquinho. E claro, deixei um pouquinho de mim também. Do Dubai, eu voltei novamente para a hotelaria. Eu fui trabalhar novamente na Pousada Cantelli, uma pousada boutique que fica em Bento Gonçalves. Voltei novamente para Bento Gonçalves, porém me deslocando de Caxias a Bento diariamente. E assim foi até eu finalizar a minha faculdade em 2021. De lá para cá, eu comecei a fazer atendimentos online. Hoje eu tenho um espaço para atendimento. E fui me especializando cada vez mais. Eu fiz uma pós-graduação em psicologia escolar, uma pós-graduação em psicologia organizacional e, nesses últimos anos, eu passei a estudar a psicologia financeira. É aqui que eu me encontrei. E eu vou dizer para vocês, a psicologia financeira, a maioria das pessoas nem sabe o que é e para que serve, tá? Isso é básico. As pessoas acham que a psicologia financeira é somente falar de números e de dinheiro. E não é isso. É muito além disso. Por trás de tudo isso, tem as nossas emoções, as nossas crenças e os nossos padrões que seguimos das nossas famílias. Aquilo que a gente aprendeu com nossos pais, que a gente aprendeu com nossos avós, que nossos pais aprenderam com nossos avós, que aprenderam com nossos bisavós e foram dando uma sequência. Sabe aqueles ditado, tipo assim, dinheiro não dá em árvore? Pois é, isso é uma crença financeira. E isso, quando impregnado dentro de nós, nos torna limitantes. Ela nos limita. Por quê? Porque a gente não acredita que tem capacidade de produzir mais. Tudo isso eu aprendi e estou aprendendo dentro da psicologia financeira. Mas como o nosso programa aqui, agora você já me conhece um pouquinho, e aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre a prosperidade. Gente, para que eu possa falar da prosperidade, eu preciso primeiro falar um pouquinho e explicar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre prosperidade, dinheiro e riqueza. O que eu quero dizer com isso? Bom, o dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro hoje, ele é uma moeda de troca. Mas para quem não sabe dessa história, antigamente, antes de surgir o dinheiro, a moeda de troca era o escambo. O que era o escambo? O escambo era o seguinte: eu, Sônia,
tinha algum produto ou algum serviço que eu fazia e eu trocava com meu vizinho ou com outras pessoas. Então, eu entregava esse meu produto, a outra pessoa entregava o produto dela. Por exemplo, vamos dizer que eu plantasse arroz. O meu vizinho plantasse o feijão. Eu entregava para ele 1 quilo de arroz, ele me entregava 1 quilo de feijão. Só que, em algumas coisas, isso era fácil. Mas, em coisas maiores, era difícil. Por exemplo, como é que eu vou trocar uma pessoa que vem construir minha casa? O que eu posso dar em troca para ela? 1 quilo de feijão? Não, né? Não vai funcionar. Então, por essa dificuldade, criou-se o dinheiro. Então, o dinheiro hoje, ele nada mais é do que uma moeda de troca. Mas é algo que move o mundo. Se vocês pararem para pensar, pararem para entender um pouquinho mais, eu não consigo ir ali no mercado e comprar 1 litro de leite e um pãozinho se eu não tiver dinheiro. Eu vou sair do mercado com as mãos sem nada. É assim que funciona, não é? Então, isso é o dinheiro. E o que é a riqueza? A riqueza, ela é aquilo que a gente acumula durante um período da nossa vida, ou durante a nossa vida inteira. A nossa casa, o carro, a empresa, a própria conta bancária, o dinheiro que a gente guarda, tudo isso é riqueza. Mas quando a gente fala de prosperidade, a prosperidade é muito mais do que isso. A prosperidade, ela diz do nosso bem-estar. Ela fala do dinheiro, da riqueza, da saúde e de tudo aquilo que nos engloba. Vejam o quanto é difícil e o quanto é desafiador para a gente falar sobre a prosperidade. Porque não é só falar de dinheiro. É realmente a gente ter essa sensação de bem-estar. É a gente estar de uma forma mais íntegra, como um equilíbrio entre o todo. Isso é a prosperidade. Então vamos lá. O dinheiro é uma moeda de troca. A riqueza, ela é simplesmente aquilo que a gente acumula durante a nossa vida. Mas a prosperidade, ela é o estado geral de bem-estar que a gente busca para nós. Entendido até aqui? Mas vamos lá. É tudo muito bonito, é tudo muito tranquilo. Mas se nós observarmos, e o que eu quero trazer aqui hoje, é que o contraponto da prosperidade é a escassez. É o pensamento de escassez. E disso eu posso falar com maior tranquilidade, porque durante muitos anos da minha vida eu vivi desta forma. Eu cresci ouvindo meus pais dizendo que eu tinha que economizar dinheiro para quando eu ficasse velha. Que eu tinha que economizar dinheiro porque vai que amanhã não tem. E isso foi me limitando. E eu economizei tanto na minha vida que eu economizei a minha vida. Eu não vivia. Eu sobrevivia. E de uns tempos para cá, quando eu conheci a psicologia financeira, quando eu comecei a estudar a psicologia financeira, é que eu fui me dar por conta disso. Eu nem sequer imaginava que isso existia dentro de mim. Eu não imaginava. Era simples assim. E quando a gente fala de escassez, eu vou trazer para vocês aqui outros exemplos. E vou dizer para vocês, eu vejo muito rico sendo pobre e escasso. Por quê? Porque as pessoas, elas preconizam mais a riqueza, o guardar. E o pensamento dela sempre vai naquela questão da escassez. É uma pessoa que
ela não consegue se reconhecer e reconhecer a sua capacidade para trabalhar e para produzir mais dinheiro. Então ela vive a todo tempo dando desculpas. E ela vive da seguinte forma: se alguém convidar ela para sair, ela vai dizer que ela não vai, porque ela não pode, porque ela não tem tempo, porque ela não tem dinheiro. Muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas no ter e estão com um pensamento tanto de escassez que elas esquecem que elas têm essa capacidade. E a escassez, vou citar um exemplo da escassez do tempo. Como é que funciona? Vamos supor que hoje eu vá para a aula e o professor me diga assim: você tem um trabalho para entregar para mim daqui 30 dias. Ao invés de eu ir para casa e fazer esse trabalho, eu vou deixando. Vai ficando, vou levando, vou dando uma desculpa, vou fazendo uma coisa, vou fazendo outra. Quando que eu me dou por conta, o prazo para a entrega do trabalho está em cima e eu tenho que me debruçar em cima desse trabalho. O que eu estou vivendo aqui? Uma escassez de tempo. E muitas vezes eu vou ter que abrir mão de outras coisas para que eu possa fazer o meu trabalho. Daqui um pouquinho eu tenho que abrir mão de ver a apresentação do meu filho na escola, de sair com os meus amigos para jantar. Por quê? Porque eu estou com um tempo escasso para entregar o trabalho. Então a escassez, ela vem num funil. E se a gente não prestar atenção, ela vai cada vez nos apertando mais. Então, economizar demais não é sinônimo de riqueza, não é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de escassez. Vamos pensar junto, para que a gente consiga ter essa linha de raciocínio. Quando o meu pensamento sai da escassez e ele vai para a prosperidade, eu começo a me reconhecer mais. E eu começo a ver mais, eu consigo ver mais oportunidades do que desafios. Eu consigo entender mais aquilo que eu posso fazer de melhor. Mas eu preciso me conhecer. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa de ajuda. E é nesse momento que você tem que buscar uma ajuda. E não é a mim, é qualquer ajuda. Só não fique vibrando na escassez. Não fique preso em algo que não vai te levar a lugar nenhum. Então a prosperidade, a mentalidade de prosperidade, ela é libertadora. Ela faz com que a nossa mente abra, ela faz com que a gente se sinta mais capacitado. Por quê? Porque tudo gira em torno disso. É você olhar para aquilo que está na tua frente e ver uma oportunidade para fazer. E eu vou dizer para vocês, é fácil? Não, não é fácil. Como eu falei, eu vivi por muitos anos na escassez. E hoje, para mim, isto está sendo um grande desafio. Sabe aquela frase bíblica que diz assim, orai e vigiai? Pois é, essa frase cai exatamente assim, como uma luva nisso que eu estou falando. Por quê? Porque o pensamento de escassez e o pensamento de mentalidade, eles são muito próximos. E para mim separar deles é difícil, então eu tenho que estar a todo momento vigiando os meus pensamentos para que eu não volte para trás. Voltar para trás é sempre muito mais fácil, mas também é muito mais desgastante. Ir para frente, olhar para a prosperidade, olhar para as oportunidades que a gente tem na frente, ele é mais desafiador, mas ao mesmo tempo ele nos traz muito mais sensação de bem-estar no momento que a gente consegue seguir em frente. Agora eu vou convidar vocês para pegar caneta e papel e anotar. Eu vou dar 3 dicas para vocês aqui.
Eu espero que isso consiga fazer com que vocês se observem um pouquinho mais. A primeira dica, primeiro exercício que vocês vão fazer. Vão pegar um caderno e vão escrever tudo o que vocês pensam sobre prosperidade. Olha, estudem, e vocês também não precisam acreditar em tudo que eu estou dizendo. Gente, estudem, estudem. Vão lá, busquem o conhecimento. Então vai, pesquisa e vai, escreve tudo o que você pensa sobre prosperidade. Prosperidade sem ter, assim, ó, não é raciocinar, é deixar o pensamento vir e escrever, tá? Isso é uma forma de você verificar quais são as tuas crenças que ainda estão te limitando para você ser próspero. O próximo passo é um hábito. Toda vez que você sair de casa para comprar alguma coisa, para e pensa. Qual é o objetivo de você comprar? E o que está por trás disso? Muitas vezes a gente acaba comprando por estar triste, ou por estar feliz, ou por achar que eu mereço. Mas será que eu tenho dinheiro suficiente para pagar isso? Então a prosperidade também é a gente cuidar para que a gente não entre em dívidas. Mas as nossas maiores dívidas não são as financeiras. Por trás de uma dívida financeira tem sempre uma dívida emocional. E o terceiro passo. Pega um papel e uma caneta e escreve uma carta para você mesmo, falando tudo aquilo que você pensa sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre prosperidade. Anota tudo isso. E depois você lê em voz alta para você mesmo. Essa vai ser mais uma forma de você tomar consciência disso. Gente, o De Bem com a Prosperidade, ele fica por aqui. No próximo encontro, a gente vai estar falando um pouquinho mais de autocuidado e o que isso tem a ver com a nossa prosperidade. Fique bem e de bem com a prosperidade.